Quem já teve uma pedra no rim sabe muito bem, a memória daquela dor é visceral. É descrita como uma das coisas mais intensas que um ser humano pode sentir. Literalmente um trauma físico inesquecível. E a primeira coisa que vem à mente quando o alívio finalmente chega é como é que a gente faz para isso nunca jamais voltar a acontecer? Bom, a boa notícia é que a ciência tem algumas respostas bem poderosas para isso. Porque a verdade é que o pior não é só a dor absurda na hora da crise, é o pedágio psicológico que fica depois, sabe? Fica aquela ansiedade constante, onde qualquer leve pontada nas costas já vira um pânico imediato de que a pedra voltou. E é super compreensível. Então, o nosso objetivo na análise de hoje é funcionar como um guia prático. Vamos usar os dados científicos mais recentes para desmistificar o assunto e mostrar como manter essa dor longe de vez. Mas antes da gente falar de prevenção, vamos dar nome ao nosso inimigo. Clinicamente, a gente chama isso de nefrolitíase. Essas pedrinhas se formam basicamente quando a gente tem um volume muito baixo de urina ou quando os níveis de algumas substâncias disparam lá dentro, como o cálcio, o ácido úrico, o oxalato ou o citrato. E se não tratar direito, o problema vai muito além de dor e enjoo. A coisa pode evoluir para danos permanentes nos rins ou até uma sepse. Então, entender do que essa pedra é feita é o primeiro grande passo para bloquear a formação dela. E olha, a gente precisa falar de um número que assusta bastante: 50%. Isso mesmo, metade dos adultos que já tiveram uma crise enfrentam um risco gigantesco de ter outra. É praticamente como jogar uma moeda para o alto. O problema não simplesmente some para sempre num passe de mágica depois da primeira crise. Por isso que adotar estratégias reais de prevenção é tão mais importante do que só cruzar os dedos e torcer para não acontecer de novo. E se essa estatística de 50% já é de assustar nos adultos, quando a gente olha para as crianças, o coração até aperta. O risco de uma criança ter uma nova pedra no rim pode bater a casa dos 75%. É uma taxa altíssima, que mostra como essa condição pode ser agressiva desde cedo. Isso só reforça para nós que a intervenção médica e o cuidado precisam ser dobrados e superestruturados quando lidamos com pacientes mais jovens. Mas vamos lá, respira fundo porque a gente tem excelentes notícias aqui. Pegando os dados de uma revisão sistemática enorme, publicada no super respeitado Annals of Internal Medicine, a gente consegue ver uma luz bem clara no fim do túnel. A medicina está sempre evoluindo, claro, mas esse estudo conseguiu reunir as ferramentas mais promissoras e comprovadas que a ciência tem nas mãos hoje para não deixar essas pedras voltarem. E aqui, a gente tem um verdadeiro choque de realidade. Sabe aquela velha história de que, se a pedra é de cálcio, a pessoa tem que cortar o cálcio da dieta? Esquece, isso é mito total. A grande ironia clínica é que dietas com níveis normais, ou até um pouco mais altos de cálcio, são na verdade nossas protetoras. Cortar o cálcio da alimentação pode, paradoxalmente, aumentar a chance de formar novas pedras. Viu só? Por isso que não dá para tomar decisão de saúde baseada em achismo. Tá, mas na prática, o que entra no prato? São 4 pilares fundamentais. Primeiro, hidratação pesada. E o objetivo aqui não é só beber água, é garantir uma produção de urina de mais de 2 litros por dia. Segundo, como a gente acabou de ver, manter a ingestão de cálcio normal a alta. E os outros 2 pontos, segurar bem a mão na proteína animal e reduzir bastante o sódio, o nosso salzinho de todo dia. Juntar essas atitudes reduz drasticamente o risco de uma nova crise. Só que às vezes só mudar o cardápio não resolve tudo. A biologia de cada pessoa é única, né? É aí que entra o próximo nível de defesa, os tratamentos farmacológicos. Remédios super direcionados entram em cena para dar aquela força quando só a hidratação e a dieta não dão conta do desequilíbrio metabólico. Mas o grande segredo do sucesso aqui é a precisão. O tratamento tem que casar certinho com o tipo exato de pedra que aquele corpo está fabricando. E a medicina mapeou isso muito bem. Olha só essa divisão. Os diuréticos tiazídicos, por exemplo, são fantásticos para prevenir pedras de oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio. Já a terapia com citratos vai super bem na proteção contra as de oxalato de cálcio. Tem também o alopurinol, que é bem famoso no tratamento da gota e que funciona como um escudo maravilhoso para as pedras de oxalato de cálcio também. A ciência não tem uma pílula mágica única, mas sim um arsenal altamente focado. E para não deixar passar, a gente precisa mencionar um cenário bem específico: as pedras que são causadas por infecções. Para esses pacientes adultos, os estudos mostram que uma substância chamada ácido acetou-hidroxâmico, o AHH, tem trazido benefícios reais, reduzindo bastante o crescimento desse tipo de cálculo. É mais uma prova de que a medicina moderna está sempre buscando entender a raiz do problema para entregar a solução sob medida. Agora, vamos colocar os pés no chão e ser super honestos.
Toda intervenção no nosso corpo, seja o remédio mais avançado do mundo ou a receitinha natural mais famosa da internet, tem seus riscos e efeitos colaterais. A gente precisa lembrar que a medicina trabalha com balanças bem complexas. Analisar essas opções clínicas exige sempre pesar os imensos benefícios de viver sem dor contra qualquer possível desconforto que o próprio tratamento possa trazer. E tem uma nuance incrivelmente curiosa nessa história toda. Muita gente acha que o que é natural é 100% inofensivo, não é? Mas a pesquisa apontou que até mesmo coisas simples, como o suco de limão fresco usado na terapia alcalina, podem trazer riscos de efeitos adversos menores. Ao mesmo tempo, medicamentos como a AHA demonstraram aumentar a chance de efeitos adversos moderados. É aquele lembrete fascinante de que na biologia não existe atalho sem alguma consequência. Mas calma, a boa notícia é que as opções preventivas mais tradicionais trazem bastante tranquilidade. Os dados provam que medicamentos padrão, como os diuréticos tiazídicos e o halopurinol, têm um risco muito, mas muito baixo de causar eventos graves. Eles se mostraram opções incrivelmente seguras no longo prazo, bem diferente do AGA, que já exige uma cautela um pouquinho maior por conta de um risco moderado. E claro, num espírito de total transparência, os pesquisadores admitem abertamente que ainda existem limitações. A ciência médica está em franca evolução e nós ainda precisamos de dados mais sólidos em algumas áreas, como nos melhores tratamentos para as crianças, ou até mesmo com que frequência o paciente deve fazer ultrassons ou tomografias sem se expor à radiação à toa. O conhecimento avança rápido e a ciência continua correndo atrás dessas respostas. Então, para fechar nossa exploração de hoje e deixar as coisas bem práticas, quais são os 3 passos essenciais? Primeiro, hidratação intensa focada em gerar mais de 2 litros de urina diariamente. Segundo, uma dieta inteligente. Não corte o cálcio, mas reduz o sódio e a proteína animal. E terceiro, o acompanhamento com o urologista para criar um tratamento de medicação sob medida. Esses são os passos reais e comprovados pela ciência para retomar o controle da saúde renal. No fim das contas, entender como tudo isso funciona é fantástico, mas é aplicar isso na prática que realmente transforma vidas. Como cada biologia reage de um jeito único, a parceria com o médico é o que faz a mágica acontecer para montar a estratégia perfeita. A ciência já entregou o mapa mais claro possível para manter as pedras longe. E a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo passo para garantir que toda essa dor seja apenas uma lembrança distante?